Olha, e hoje completa mais um aniversário o senador da República, o senador do Paraná, o senador do Brasil, Álvaro Dias. Eu gostaria de cumprimentá-lo, mas não só cumprimentá-lo pelo seu aniversário, mas sim pela postura da sua pré-candidatura. Eu tenho acompanhado, senhoras e senhores ouvintes, que os grandes veículos de comunicação do nosso país começaram realmente a fazer justiça. E começaram a reconhecer a grande preocupação desse grande estadista, que é o nosso senador Álvaro Dias, com o nosso país, com o nosso povo, a preocupação com os brasileiros. Eu confesso a você, meu caro amigo, que ficava preocupado porque se via uma ala da imprensa hostilizando o Bolsonaro, outra hostilizando Lula, mas ao mesmo tempo massificando a discussão. Porque o político ou qualquer o artista diz: de bem ou de mal, fale de mim. Mas nos dois primeiros exemplos, a grande crônica da política brasileira tinha se debruçado na questão do fale de mal. Porque fala-se da condenação do Lula, fala-se que ele não será candidato, fala-se da condenação na quarta região, fala-se do radicalismo do Bolsonaro, de todas as questões que você conhece, e os dois continuam polarizando uma discussão na grande mídia brasileira de duas extremas, ou dois extremos, como queira o senhor, da direita e da esquerda. E não se falava realmente numa ascensão de uma proposta que pudesse ser mais equilibrada. A mídia tentou chamar o queridinho Dória, o prefeito de São Paulo, que de repente surge como um possível candidato salvador da pátria. A imprensa deu enorme vazão, enorme discussão, viajou o país, andou em todos os lugares, andou pisando na própria língua, se transformando no verdadeiro algoz do seu criador, politicamente falando, do Alckmin, e de repente assentou-se. Não era mais o queridinho da grande mídia. De repente o queridinho ficou o Luciano Huck. Olha, o Luciano Huck, apresentador de televisão, vai ser o presidente do país. Como se fosse ir na quitanda e comprar 1 quilo de banana. Ah, vai ser o presidente do país o Luciano Huck, eu pergunto. Nada pessoal, um grande artista. Né? Não sei da sua capacidade de gestor, porque ele ganha o patrimônio, herdou o patrimônio, apresentando um programa de televisão. E com grande competência. Um apelo social, reformando o carro, construindo casa, assim por diante. Faz uma política bonita, política social pela televisão. E aí se achou no direito de se projetar para uma candidatura à presidência do país, do Brasil. Chamaram a atenção, retroagiu de tudo isso, voltou a como era, mais um balão de ensaio que sai da discussão. E aí, senhoras e senhores ouvintes, o que aconteceu? Álvaro Dias começou a aparecer. Começou a reaparecer. Porque esse homem, que hoje completa aniversário, ele esteve na liderança do PSDB e foi o grande líder desse partido. Esse homem esteve na liderança da oposição e foi o grande líder do país. Esse homem que esteve à frente de grandes CPIs e deu a sua resposta ao país. Esse homem que discutiu as grandes denúncias de lesa pátria desse país. E agora, quando esse homem ficha limpa oferece o seu nome, acaba por constituir-se numa sigla partidária, o Podemos, porque os caciques do PSDB não permitiam que ele fosse candidato. Até quando foi convocado para serviço de serra, preferiram o índio da costa. Vocês lembram? Porque o partido não queria que ele fosse o candidato. Porque tinha que ser do eixo São Paulo-Minas Gerais, porque o PSDB acha que é de São Paulo e Minas Gerais. Aécio e Alckmin Serra, depois Dória. Vejam só.
Álvaro Dias, agora, até que enfim, eu tenho lido e acompanhado na mídia que começaram a falar da sua candidatura, mas não é de graça não. É porque, senhoras e senhores ouvintes, a Datafolha, a pesquisa trouxe que ele está empatado tecnicamente com Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, Ciro Gomes, ex-governador, ex-ministro, deputado, prefeito. Alckmin com toda a sua história política e Álvaro está lá, sozinho, com o partido pequeno entre eles. E o jornal também traz a informação de que Álvaro Dias tem de 15% a 20% da preferência do eleitorado do sul do país. E se aumentar um pouquinho, como vai aumentar nos grandes colégios eleitorais como São Paulo, Rio e Minas, ele deve chegar aí já no ano que vem, no começo da discussão realmente, com mais de 10% da preferência para a presidência da República. E aí, meu amigo, aí até aqueles que não querem ver vão ter que ouvi-lo, porque ele tem muito a dizer. E quando a nação brasileira observar entre as aventuras, entre o passado, entre as mazelas e a instabilidade, nós temos a grande chance de termos um presidente ficha limpa, sem extremos, mas sim com um grande compromisso com a democracia, com a moralidade e com a nação brasileira. Por isso, senador Álvaro Dias, receba como um presente essa pesquisa e como reconhecimento, porque infelizmente a imprensa brasileira serve a poucos. Muitas vezes não a verdade. Mas como é bíblico, eu repito, a verdade vos libertará.